Oi, galera, tudo bem? Hoje eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês sobre o desfraude, né? Que é um assunto que muita gente me manda mensagem perguntando como eu faço, enfim, né? E tendo bastante crianças, né? A gente tem ali uma experiência, né, em relação a isso. Não sou especialista, né? A minha experiência é o que eu vivi com as crianças aqui em casa. Então, vou contar para vocês como foi aí, né? O que eu espero, o que eu não espero, e, e assim, já vou, já vou adiantando que eu acho, assim, o desfraude uma das coisas mais chatas da maternidade, assim, disparado, né? Uma coisa chata, né? Você desfraudar a criança, enfim. Então, eu acho chato, né? Minha opinião sincera. E é isso aí, tá? Mas, assim, as minhas crianças nunca foram crianças que demoraram ali no desenvolvimento, sempre, né, ali é importante a gente acompanhar os marcos de desenvolvimento, não ficar fissurado nisso, mas é bom pra gente ter um norte ali. Mas as minhas crianças nunca foram crianças que, né, demoraram muito, né, pra fazer as coisas, pra falar, pra andar, né. A gente só teve um caso, né, da nossa segunda filha que demorou um pouquinho mais pra falar, mas, né, depois ficou tudo bem. Então, é isso que a gente, né, que eu tenho de experiência. É, e, e eu vou contando um pouquinho de cada criança, como que foi, né? Alguns teve, né? Algumas foram mais fáceis, outros mais difíceis, né? Então cada um tem a sua, né? Cada criança é de um jeito, cada criança tem a sua particularidade, a gente tem que levar isso em conta. Mas já adianto assim que você espera a criança o tempo dela? Não, não espera a criança o tempo dela. É, e eu vou contar, né, aí como foi. Mas enfim, ó, a Catarina, eu sempre, o que que eu espero, né, o que que eu acho importante, assim, esperar. A criança fazer pelo menos 2 anos, né, antes dá tranquilo, dá pra fazer. Mas, eu acho que não tem o porquê de fazer antes, tá? Mas, eu tenho um motivo muito plausível, enfim, quero fazer, tá bom, faça e seja feliz. Mas eu sempre espero os 2 anos ali e sempre espero o quê? Que seja no verão. É, por exemplo, a Helena vai fazer 2 anos agora em março, né? No próximo ano, e eu quero desfraldar ela quando quando ela fizer 2 anos. Então vou providenciar isso. É, então, como que a gente faz? Né, a Catarina, eu esperei os 2 anos e fui tirando, né? Ó, Catarina, agora acabou, você não vai mais usar fralda, então a gente vai tirar a fralda. E fui falando isso com ela. Nos primeiros dias, é caótico, né, gente? Eu lembro, assim, que a Catarina foi uma semana, assim, de luta. Ela fazia xixi no chão, a gente limpava, explicava, falava que não podia, enfim. E se eu não me engano, eu acho que ela fez, acho que cocô, assim, fazia na fralda quando colocava pra dormir, né? Então, quando acordava, ela tava com um cocô. Mas aí, um belo dia, acho que foi uma semana depois, ela pediu pra ir no vaso, fez cocô. E desde então, assim, eu considero que as 3 primeiras foram as mais fáceis. Eu não sei se depois a gente vai ficando mais cansado ou se é próprio da criança mesmo, mas eu achei os outros mais cansativos. Mas enfim, Catarina foi super tranquila, né? Então a gente não colocava quando saía, a gente, né? Ó, filha, a hora que você quiser fazer xixi, né? Pede, a gente leva. Então foi bem tranquilo, assim, nesse aspecto. Se eu não me engano, eu acho que, assim, foram bem poucos escapes, né? Assim, depois de algum tempo, né? Porque pode acontecer. Vendo as outras crianças, né? Pelo que depois a gente foi vivendo, né? Tendo essas experiências, ela foi uma das mais tranquilas mesmo em relação a isso. Se eu não me engano, eu acho que ela fez uma vez no banheiro, uma vez na igreja, no chão. E depois nunca mais, assim. Foi bem tranquilo, assim. E
Em relação ao desfraude noturno, ela também foi a que mais. Foi a que mais não. Ela começou a acordar seca a fralda. E aí eu esperei uma semana mais ou menos e retirei. E ela nunca mais coloquei fralda nela. Então ela desfraldou. Eu acho que ela tinha uns 3, 4 anos. Eu não tiro a fralda noturna, eu sempre espero, tá? Se, né, começar a demorar muito também, né? Tá ali com 4, 5 anos ainda usa fralda, a gente, né, pode. Que é o que eu fiz, que eu vou contar que eu fiz com a Beatriz e com a Isabel, que é minha segunda e terceira filha. Mas enfim, a Catarina foi dessa forma. Ela não usa mais fralda nem, né, durante o dia nem à noite. E desde os 4 anos ela não usa mais a fralda noturna. Então foi bem tranquilo também. Hoje, se ela quer fazer xixi, ela chama a gente leva ela no banheiro, enfim. Então foi bem tranquilo aí nessa parte. Enfim. Com a Beatriz, eu lembro também que foi bem tranquilo, a Beatriz, né? Eu falo que assim, o pior é uma semana, assim, é uma semana caótica, né? Que a gente tem que levar eles mais no banheiro, ter mais paciência ali, porque eles, né? Você leva eles, acabou de sair, eles fazem xixi, né? No chão. Então a gente tem que ter mais essa questão de, de paciência aí durante pelo menos uma semana, né? Que é mais caótico. Quando vai sair, não colocar a fralda, né? Explicar pra eles, levar no banheiro de hora em hora. É cansativo, né? É chato, mas faz parte, né? Tem que ter essa luta aí com eles. Então sempre foi após 2 anos, sempre quando tá calor, né? A gente tira a fralda, não coloca mais. E da Beatriz eu lembro que foi uma fase tranquila também. Ela não, né, desde quando a gente tirou, a gente não teve nenhum problema em relação a isso, né? Foi muito tranquilo. Da Isabel, e daí eu já vou depois colocar junto as duas em relação ao desfraude noturno. A Isabel eu já lembro que apresentou um pouco mais de resistência. Ela demorou bastante pra fazer xixi. Às vezes, quando saía, tinha escapes, então a gente tinha que às vezes voltar em casa pra trocar para pegar calcinha ou até uma roupa, né? Dependendo da roupa que era. Então eu lembro que a Isabel deu um pouquinho mais de trabalho. E aí, gente, por que eu falei a questão que eu não tiro antes dos 2 anos? Eu já tentei tirar antes. E por circunstâncias, assim, às vezes eu estava grávida ou estava numa fase assim muito cansativa, pra mim não era o ideal, sabe? Eu estava numa fase que não, né? Eu falo que assim, tudo que a gente, tudo que eu me proponho a fazer, se eu colocar na cabeça que eu vou fazer, vai dar certo, porque a gente tem a determinação, né? Mas se a gente não tá bem, né, se acontece, né, normalmente a gravidez suga um pouco a energia da gente, né? Então, não vai dar certo, né? Você vai acabar voltando atrás. Então, eu sempre já fiz ali numa fase ali que estava tranquilo, né? Que não tinha nenhuma circunstância ali que impedia que eu voltasse atrás. Mas a Isabel, eu lembro que não tinha nada e mesmo assim ela, né, deu uma empacada ali, mas foi tranquilo, né? Depois ela acostumou. E, e também é normal, gente, ter esses escapes assim. Depois, né? Que depois de um tempo, assim, acontecer esses escapes. É normal. É que a gente acaba acostumando, né, com as crianças que deram certo, que daí quando tem alguma assim a gente já fica, né, mais perdido. Mas foi tranquilo, né, depois passou em relação a isso, né, ela acostumou. E aí o Vicente foi, assim, um pouquinho mais difícil, né? Não sei se é porque ele é menino, não sei se é porque ele é o quarto e a gente vai ficando mais mole, mas ele me deu muito trabalho, né? E aí eu não contei em relação ao desfraude das meninas do noturno. Já fazia muito tempo que elas estavam usando fralda e elas me pediam pra
pra tirar a fralda. Não dormi mais com a fralda. Durante a soneca, quando elas dormiam à tarde, elas não usavam mais. E aí elas me pediram pra não usar mais a fralda. E aí, como estava calor, a gente estava num tempo favorável, eu tenho a ajuda do meu marido também à noite, porque normalmente é ele que acorda para atender as crianças mais velhas. Ele topou essa, falou que encarava, então eu falei, então se elas chamarem, né? Normalmente, uma vez ou outra ele me chamava para ajudar ali, às vezes molhava muito a cama, né? Então o que a gente fazia? A gente colocava um tapetinho de cachorro e colocava uma toalha por cima e elas dormiam. Se molhasse, molhava só o tapetinho, a gente não tinha que ficar trocando toda noite a roupa de cama. Então deu muito certo aqui, a gente sempre usa isso, né? E elas pararam, né? Sempre quando elas queriam fazer xixi, elas chamavam, nem sempre elas acordavam, às vezes faziam xixi, depois chamavam, né? Porque às vezes a gente tá tão cansado que a gente, né? Principalmente criança, eles acabam fazendo xixi mesmo. Mas a gente explicava que não tinha problema, que era para elas chamarem, e a gente já tá há bastante tempo sem escape. Então, já considero ali um sucesso, né? Já considero vencido. Então, foi dessa forma que elas desfraldaram, tá? Elas pediram, e aí a gente retirou. Do Vicente, ele foi, assim, o mais difícil, né, em relação ao desfraude diurno. O noturno a gente ainda não fez, mas ele já pede, né, eu considero tirar agora no verão, porque ele já pede pra dormir sem fralda, então acho que incomoda ele. E o Vicente, ele deu bastante trabalho, assim, ele demorou acho que umas 2, 3 semanas pra começar a fazer xixi, assim, no vaso. Então, a gente limpava, né, levava ele, tirava ele fazia xixi no chão. Então, ele demorou bastante, tá, em relação a isso. O cocô também, ele demorou bastante, ele não fazia. Por muito tempo, ele fazia na fralda. Depois, ele teve um episódio de diarreia, então daí acabou que ele começou a fazer no vaso, mas acho que era porque era muita diarreia, né? Ele teve ficou doente há algum tempo, né? E aí depois ele voltou a fazer de novo na fralda. E aí depois, né, de um certo tempo, assim, ele começou a fazer o cocô no vaso. Então ele, né, pedia, chamava. Teve alguns episódios que fez na roupa, né? Então a gente conversava, enfim. E depois nunca mais. Então agora ele sempre faz no vaso, sempre pede. O xixi também. A gente faz bastante tempo que a gente não tem mais escapes, né? Em relação a isso. Então já considero vencido aí também essas duas partes. Só o que ainda não, a gente não venceu ainda é o desfraude noturno, né? Mas que eu acho que em breve a gente já vai conseguir, né? Ele já fica bastante incomodado, então ele pede pra dormir sem, mas, né, como ainda é uma luta que a gente não quer, como ainda é uma batalha que a gente não quer comprar, né? Então a gente coloca a fralda, mesmo tendo dias que ele não quer, mesmo pedindo pra não colocar. E ainda tem a Heleninha, né? A Helena vai fazer 2 anos agora em março, então eu considero também tirar ela pelo menos o diurno, né? Vamos ver se, quem sabe, né? Eu tenho um bebê que seja mais tranquilo, né? Que já tire até o noturno também, mas eu acho difícil. Mas enfim, essa é a minha experiência, é o que eu vivi. Eu não sei se eu respondi todas as dúvidas, não sei se alguém tem alguma dúvida. Depois, se tiver, deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Essa é a minha experiência com desfraude. Não sei se respondi, mas se ficou alguma coisa, mandem aí. E muito obrigada, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Um beijo,